Boa noite! Boas-vindas a mais um programa Gestão Empresarial. Eu sou Cláudio Nazajon e hoje o tema é licitações públicas. E para falar sobre licitações públicas com a gente, eu convidei uma especialista no assunto, a doutora Arícia Fernandes Correia, ela que é procuradora do município do Rio de Janeiro, professora e membro permanente do programa de pós-graduação em Direito da Cidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde, aliás, ela fez mestrado, doutorado em Direito Público, e aí, não satisfeita, foi para a França fazer um pós-doutorado na Université Paris-Sorbonne. Também com a gente os empresários Fábio Macedo, da Limp 10, e Guilherme Braz, da Restart-me, que vão ajudar a gente, vão me ajudar a puxar um pouco desse conhecimento da nossa convidada para mostrar a você como participar, como aumentar as suas chances de participar e ganhar, de vez em quando, alguma licitação pública. E eu queria agradecer a presença de todos e já começar perguntando para você, Arícia, que cuidados deve uma empresa ter antes de decidir participar numa licitação? Bom, boa tarde, na verdade, boa noite, Cláudio Nazajon. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Se eu puder trazer mais licitantes para as nossas compras públicas, isso significa propostas, a ampliação do leque de concorrência para a administração, significam propostas mais vantajosas, portanto, significa que a administração pública estará fazendo bons negócios, significa que o mercado estará aquecido, portanto, isso também é bom para o desenvolvimento econômico do nosso próprio país. Somos 5.570 municípios, 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal, mais a União, que é uma grande compradora, portanto, temos aí um mercado público bastante competitivo e, digamos assim, nada desprezível. Eu diria que o grande cuidado, pode parecer, pode parecer até desprezível, mas não é, mas o grande cuidado está nos pequenos detalhes. Certidões, por exemplo, de regularidade fiscal podem, às vezes, fazer com que o licitante seja inabilitado. É preciso, portanto, que essas certidões estejam dentro do prazo. Muitas vezes o licitante ele é inabilitado porque ainda está sob a mácula de alguma penalidade administrativa, está, por exemplo, suspenso do direito de licitar. Portanto, se ele está suspenso do direito de licitar por um determinado prazo, é preciso estar atento, esperar esse prazo de vencer e aí sim se habilitar, para uma nova licitação. Pequenos detalhes em relação aos quais é preciso que ele tenha esse cuidado. A habilitação, na verdade, ela tem várias facetas. É preciso ter habilitação não só do ponto de vista jurídico, ele precisa existir do ponto de vista jurídico, estar com essa documentação em dia. É preciso que ele tenha habilitação do ponto de vista técnico. A administração precisa saber se efetivamente ele tem as qualificações necessárias para dar conta daquele objeto, para satisfazer o interesse público. É preciso saber se o orçamento dele está devidamente registrado junto à junta comercial. Veja, muitas vezes são pequenos detalhes dos quais ele deve se desincumbir antes de fazer o registro antes de se habilitar perante a administração. A grande novidade, e para quem já é um licitante profissional, isso não é nem é tão novo assim, mas é que a nova lei mudou definitivamente para todas as modalidades de licitação as fases do processo licitatório. E agora ele vai poder primeiro concorrer. Se ele ganhar a licitação, é que essas condições de habilitação serão examinadas. Então, ele tem tempo para correr atrás de todos esses requisitos. Mas eu diria que a grande preocupação, Cláudio, é observar esses pequenos detalhes, é ter um bom contador verificando cada um desses requisitos de habilitação.
Mas aí, Arícia, se ele participar, se ele concorrer, digamos assim, e aí depois ele for correr atrás desses documentos todos de habilitação, não tem não é desperdiçar esforço. Por exemplo, tem algumas licitações que exigem que a empresa tenha, no mínimo, sei lá, tantos anos ou tantos funcionários. Ele tem que prestar atenção no edital, né? Tem. Ele tem que prestar atenção. Por quê? Algumas questões mais comezinhas, algumas questões, algumas certidões que a própria comissão licitante pode buscar junto à internet hoje em dia, a gente diz que são irregularidades sanáveis. A própria comissão pode, ela mesma, buscar e sanar aquela pequena irregularidade. Outros requisitos, não dá para ele correr atrás depois, né? Ele tem que antes já comprovar que detém aquela expertise, que detém aquele profissional renomado naquela matéria suficiente, que ele vai dar conta daquele recado para a administração. A diferença hoje em dia é que se ele já tiver uma boa proposta hoje e ganhar, a habilitação que ele vai ter que me comprovar vai ser mais à frente. Então, vai dar tempo dele fazer essa contratação. Tá? Essa é a grande diferença. O que aconteceu é que a nova lei saiu ano passado, saiu 1º de abril do ano passado, mas, na verdade, ela só vai começar a valer mesmo depois da sua regulamentação. E mesmo passado um ano, ela ainda não foi regulamentada. No dia em que ela foi publicada, porque ela depois de muitos anos para a administração conhecer a lei antiga, 8666, que ela revogou, mas ela revogou de forma diferida. Ela deu mais 2 anos de sobrevida para a lei antiga. Esse que foi essa transição aí, de uma hora para outra, ela revogou 3 leis, que ela levou muito tempo para a administração conhecer. Nós vamos ter algumas modificações, sim, em matéria de inovação. Você falou aí em credenciamento, né? Existe uma figura que a gente chama, que é a figura da inexigibilidade. O que significa inexigibilidade? Inexigibilidade, você não precisa licitar, porque só existe um fornecedor. Por que só existe um fornecedor? Às vezes, um representante de algum... Isso é um exemplo de uma empresa no Brasil, então é inexigível, não tem como licitar, porque não são vários que podem prestar aquele serviço. Portanto, a licitação é inexigível. A gente chama de que essa licitação é inexigível. É geralmente quando existe uma pessoa só. Só existe um Roberto Carlos. Então, geralmente, esses shows com artistas renomados, não há quem os substitua. Então, a gente entende que, exemplificadamente, está lá previsto de maneira exemplificativa que essa é uma licitação inexigível. O credenciamento são aquelas hipóteses em que todos quantos preencham os requisitos podem contratar com a administração. Então, são hipóteses também de licitações inexigíveis. Tá? Há quem defenda que, em matéria de inovação, é difícil você também estabelecer quem é o melhor, que desde que preencha todos os requisitos objetivos de criatividade, que você poderia, então, estabelecer uma espécie de credenciamento. Eu não concordo com esse ponto de vista. Eu acho que, em matéria de inovação, o que se poderia fazer é concurso. Existe uma nova... um modelo antigo, né? O concurso já existia antes, e agora você tem um novo critério, que é a melhor criação artística. Então, Arícia, deixa eu te interromper, porque isso tem uma coisa interessante. Eu não conheço um empresário de startup, e olha que eu conheço startup já há algumas décadas, não conheço um que diga que tem um negócio igual ao do mercado. Todo empresário de startup, de inovação, né? Essa galera que sai de faculdade, sim, que vai para a incubadora, sim, tem um negócio disruptivo, único, nem que seja um restaurante temático de Mickey Mouse, entendeu?
Sim. E aí, como é que você vai dizer o que é o que não é? Mas faz sentido isso. Outro dia eu estava a gente está querendo montar pela UERJ um laboratório de inovação urbana. E aí eu estou tentando fazer uma parceria com o Instituto Pereira Passos, porque ele tem já o referenciamento. Fui conversar com o setor de inovação do Ministério Público. Enfim, o Ministério Público, que é um órgão público, lançou um edital para o mercado dizendo, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho um objetivo. Você, setor de inovação, quer me trazer uma ideia? E para isso, olha que fantástico, e para isso a licitação, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como fazer. Então, ele pede ao setor de inovação esta ideia disruptiva. E aí eu vi que Você realmente... sabe que tem uma instituição que ficou famosa... Assim, a ideia é única. A ideia, aparentemente, pede algo objetivamente. Eu posso estabelecer algo objetivamente que eu queira, de forma objetiva, mas que a subjetividade de cada um vai criar algo completamente diferente. E aí eu percebi... Não, você tem um problema e está procurando soluções. É para isso que a startup funciona. O César, em Recife, o Centro não sei quê, de Inovação do Recife, ficou famoso por isso. Iam as companhias para lá e diziam, eu estou com esse problema, me arruma uma solução. E os caras, então, faziam lá design thinking e tal para achar as soluções. Exatamente. E agora existe uma modalidade... Mas justamente, Arícia, uma das maiores críticas à Lei 8666 é justamente que ela barra a inovação. Ela barra a inovação. A nova lei tem o chamado diálogo competitivo, que é o que você está me perguntando. Existe essa previsão. Você não tem como dizer como é que faz um empresário como o Guilherme, por exemplo, para participar... Isso, esse diálogo competitivo. Eu, administração... não vou dizer qual é a solução para você, eu vou dizer qual é o meu problema. E aí nós vamos estabelecer diálogos competitivos. Cada hora eu vou sentar com um daqueles potenciais parceiros, como fez o edital que lançou a ideia. Cada um vai me trazer a solução casuística que pensou. São esses diálogos competitivos. E lógico, gente, que a gente tem que ter uma boa política de integridade. Para quê? Para que, obviamente, eu não prefira o Fábio, a ideia do Fábio. Eu não prefiro o Guilherme, a ideia do Guilherme. Você tocou num ponto nevrálgico que eu queria explorar, porque a concepção... Isso é o perigo. Isso é que é o perigo. É o perigo e parte da realidade, que justamente a concepção entre o empresariado, grande parte do empresariado, que não entra em licitações, e eu me incluo. Eu tenho um sistema de folha de pagamento para prefeituras que é espetacular, mas eu devo ter uma meia dúzia de prefeituras só. Por quê? Porque toda vez que alguém me procurava para buscar o software de folha de pagamento, ou queria levar a bola direto, ou queria fazer cartas marcadas, ou queria que eu superfaturasse. Falei, não superfaturo. Não, então vende para fulano, que fulano vai vender para mim. Eu falei, não quero nada disso. Então, sabe, a meia dúzia de prefeituras que comprou meu software, o cara vem o prefeito... sabe, leva e bota lá, e o cara do bem. Então, a impressão que a gente tem, gente, empresários, é que é tudo cartas marcadas, que é tudo uma máfia, que é tudo milícia. Entendi. Cláudio, olha só. Por que eu estava tranquila em relação a isso? Se for numa competição, esquece que não houvesse o diálogo competitivo. Se for numa competição eletrônica, não tem como haver, a não ser que as pessoas combinem entre si, os licitantes combinem entre si. Então, para esses... a gente não precisa se preocupar, a não ser que alguém contrate um hacker, né? Um robozinho que vá lá mexer nos algoritmos dos sistemas Guilherme compra isso. da prefeitura. Né? Guilherme compra? Ah, não, Guilherme. Não compra a gente. Não, a gente não faz. A gente é white hat. Esse bonequinho vai ficar muito caro. Esse é muito caro, hein? E a gente adere ao compra-net. É um sistema de segurança. Mas, Guilherme, então, quando eu li, eu confesso para vocês, a mesma desconfiança que vocês têm do poder público, eu vou confessar. Eu, como advogada pública, desconfio dos lobbies que estavam por detrás da consolidação dessa legislação. Fiquei desconfiada de quem?
do diálogo competitivo. Por que criaram esta modalidade? Para conversar com o poder público. Se existe agora um sistema eletrônico e que, sem conversa nenhuma, eu tenho a garantia total da isenção. Se agora eu conseguir inverter as fases, olha só, você veja, Cláudio, que, num primeiro momento, a gente descobriu que, muitas vezes, a inovação só consegue me dar a solução que eu quero. Eu sei porque eu fui estudar Design Thinking muito antes dessa história toda, porque me apaixonei. Eu quero agora, estou estudando Design Law, pra você ter uma ideia. Eu quero meu outro pós-doc vai ser Design Law. Quero ir lá para Stanford. Tá, Guilherme? Bem legal. Fala lá com aquela... Muito bem, muito bem. Matéria. Esqueci o nome dela agora. A gente quer esse modelo disruptivo. Então, eu não posso criar algo que vai ser o meu objeto de licitação, que é a inovação. Como é que eu vou fazer o edital, o termo de referência do objeto, se o meu objeto é que a pessoa crie para mim algo disruptivo? Mas, Arícia, você está falando e eu estou imaginando uma conversa de amigos. E, cara, as licitações públicas normalmente são feitas ou por prefeituras, ou por estados, ou pela própria União. Tudo coisa grande. Não tem com quem falar. Eu não consigo falar com a Casa Bahia, vou falar com a Prefeitura do Rio. Não, mas então, a gente lança um edital. O que fez? O que fez eu dei o exemplo do Ministério Público. Você lança, o que a gente lançava antes era manifestação de interesse. Eu não tenho ainda um projeto pronto. Eu lanço uma manifestação de interesse de quem queira fazer o projeto. E agora a ideia é lançar esse diálogo competitivo. Olha, eu quero uma ideia de inovação, eu quero criar um laboratório de inovação urbana dentro da minha linha de pesquisa em direito da cidade, de tal maneira que todas as informações que eu já tenho de gestão territorial no âmbito do município do Rio de Janeiro se transforme em aplicativos de uso diário pela população, se transforma em serviços públicos, se transforma em garantias de direitos fundamentais. Esse grande banco de dados, esse grande big data que eu tenho, que já é a prefeitura, eu quero como um palm top, na palma da mão das pessoas, a custo zero, porque se está para mim, por que não está para todo mundo? Então, como é que a gente faz para divulgar isso? Porque, olha só, tem coisas que estão aí, que a lei existe, mas que as pessoas não sabem. Eu, por exemplo, descobri, né? Meu time descobriu no início do ano... Guilherme, vê lá, hein? Eu quero Oi? Não, ela está assustada que você falou que... Fala, desculpa, Cláudio, te interrompi, desculpa. Não, então, eu estava te falando que, às vezes, existe a lei e as pessoas não sabem. O meu time lá da Nasajon descobriu no início do ano de que havia uma lei que dava redução de impostos, redução de ISS, para empresas estabelecidas em alguns locais lá da área do Porto Maravilha. E, cara, quando a gente viu isso, abriu um olhão desse tamanho. Conclusão, 5 meses depois, a gente está se mudando para lá, vou economizar uma grana, e ninguém sabia. Quer dizer, estava lá a lei, estava publicada, mas não circulou entre os empresários. A gente fala assim, cara, deve ter alguma coisa errada, porque está vazio, os prédios estão vazios, não tem ninguém. Ou seja, você tem uma política fiscal de fomento à instalação de empresas naquele local. Ela não só não é conhecida, como não está sendo aplicada, bastava ter um programinha, o meu aplicativo não só ia te informar, como na hora você ia colocar a localização, eu ia te georreferenciar, eu ia te dizer quanto que você ia economizar. Eu ia fazer o seu planejamento tributário, tá? É isso. Então, mas isso vai rolar? Isso é não, real ou é uma coisa utópica? É um projeto para 2053? Eu queria fazer pela academia como professora de direito. Eu não sou gestora pública. Não faz isso. Tem gente especializada nisso. Deixa acadêmico de fora. A academia tem seu valor. Arícia, a academia tem seu valor, mas o empresariado é que sabe fazer as coisas. Vamos fazer um convênio. Mas, sei lá, eu fui professor durante quase 20 anos lá. Eu fui o segundo professor de planejamento de negócios na PUC-Rio. Fiquei 13 anos lá no curso de empreendedorismo.
Mas, assim, academia é academia. Empresa... eu era o único professor de planejamento de negócios que tinha, de fato, um negócio. Até hoje, você vai ver professor de empreendedorismo, não é empresário, pô. O cara vai ensinar empreendedorismo como? Você não empreende? Não, eu não sou empreendedora, não. O que eu queria era, de alguma forma, colocar todas essas informações. Eu sou uma sonhadora, não sou uma empreendedora, a serviço da população. Eu estou dando um exemplo de como o poder público quer inovar e, às vezes, não tem ainda esse termo de referência, vamos dizer assim. Pronto, aqui a gente fez em 2 minutos. Essa ideia eu não preciso mais colocar no mercado para ela me mandar. Essa ideia eu posso ir lá na Secretaria de Fazenda e conversar e planejamento, e conversar com o secretário para ele lançar um edital, por exemplo. Mas quantas outras existem em que realmente o diálogo competitivo vai se fazer necessário? Então, ele vai se fazer necessário. O procedimento de diálogo competitivo ainda não está de todo regulamentado, mas o certo será ser encetadas algumas conversas com aqueles que quiserem participar, e a partir do momento que se firmarem algumas premissas, se montar um edital e se abrir essa oferta pública para todos que queiram participar deste diálogo competitivo. E é aí que entra... Mas hoje isso ainda não existe, né? Como advogada, a minha preocupação como advogada pública, a política de integridade, os princípios da administração, princípio da impessoalidade da administração pública, moralidade, tudo isso vai ter que andar junto para que esse diálogo competitivo seja, de fato, isonômico, para que não haja aquilo que você falou, jamais um jogo de cartas. Então, mas vamos lá, tudo isso ainda é projeto. Vamos falar do que existe hoje, o que está valendo hoje. Se o Fábio quiser participar de uma licitação, que armadilhas ele deve evitar? Porque existem armadilhas, né? Que armadilhas ele deve evitar? Vou te contar um caso real, lamentavelmente. Uma pessoa do meu relacionamento, não íntimo, mas do segundo círculo, vamos dizer assim, ele foi à falência, porque ele ganhou uma licitação de livros para escolas. Eu acho que era da União, não era nem do município nem do estado, era um negócio grande. Ele ganhou a licitação, mandou fazer não sei quantos milhões de livros, pagou na frente. Depois o Bolsonaro foi empossado. Aí mudou o governo, foi antes do Bolsonaro, mas mudou o governo. Mas aí o governo novo, ele não suspendeu, mas sabe quando tem troca de governo e diz, está tudo sob suspeita, quero avaliar, levou não sei quanto tempo, suficiente para ele não poder honrar os pagamentos, pedirem a falência dele, ele ir à falência, enfim, uma história de horror, coitado. Ele nunca mais pôde montar uma empresa. Então, isso aí lição aprendida, né, dos outros, né? Agora, eu já tinha medo de licitação, agora eu tenho... É porque nessa circunstância... Isso é uma armadilha, né? Essa circunstância, realmente, ele lidou com uma circunstância muito atípica. Por que eu falei Bolsonaro? E livros. É atípica? Eu acho que é atípica. Primeiro porque, assim, atípica para mim é circunstância... Vamos lá. Digamos que o Bolsonaro agora não entra... livros e Bolsonaro, né? É uma questão ideológica. Para ele, livro, dependendo da ideologia de qual era o tipo de livro... e a compra federal é uma compra gigantesca, realmente o cara vai falir. Porque ele não vai arredar, né? Ele não vai abrir mão da ideologia dele, contrária àquela que for objeto da compra anterior. Olha só, isso vai... Federal é diferente. Mudou o governo, veio com outra ideologia, vai acontecer isso. Não vou personificar, porque não é o nosso objeto aqui, na direito administrativo, poder público. Princípio da impessoalidade. Na verdade, não depende, olha só, independe de quem é o governante. Verdade. Se mudar, vai mudar a ideologia. Não vamos fulanizar, não. O princípio da descontinuidade política é um risco do negócio? Sim, todo negócio tem risco. Negociar com o poder público tem o risco da descontinuidade? Tem. Não escolha o primeiro contrato, então, na iminência da troca de governo. Isso é uma
Isso é uma Olha que dica medida de legal, hein? cautela. É uma medida de cautela bem E o pensada. exercício findo também, né? O exercício findo, então. Não é Exercício nem findo. questão da troca de governo, mas quando está se fechando o orçamento do ano e aquelas compras não pagas, elas vão para exercício findo e vão para entrar para o próximo orçamento, que pode não ser consolidado. Sim, sim. Mas isso já entra um pouco no... Porque, assim, se você for pensar nisso, o exercício fecha, na verdade, em outubro, abre em março. Aí você vai ficar com a janelinha ali de março a outubro. Eu não conheço nenhum empresário assim tão precavido. Então, você só faz em junho e julho. Aí, julho, férias. Aí você só vai negociar, né? Porque se você abre em março, Mas é mas verdade, é verdade, é se verdade. você abre em março e a sua licitação e o que você tem de resto a pagar for contemplado no Tem orçamento, um fantasma maravilhoso. de restos a pagar, sim. Tem um fantasma de restos a pagar. É verdade. Agora, Arícia, tem alguma maneira da gente se proteger contra esse tipo de problema? A mudança de governo é pior ainda. Agora, pode acontecer. Está no meio do governo, o governo bombando, de repente o governante vai lá e muda o ministério todo. Você tem que sentir política. Não Primeiro, precisa muito, o governador saiu no meio do mandato. você tem que ser o sujeito de uma sensibilidade política apurada. Então, tem alguma maneira da gente se defender contra isso? Fazer algum contrato que não dê para voltar atrás, ou que estabeleça alguma multa por pagamento atrasado? Porque também, às vezes não é nem questão da prefeitura, às vezes o intermediário, que o cara que tem que pagar fazer o pagamento, ele fica criando dificuldade para depois vender facilidade. Né? Cláudio, o risco do calote em si, eu diria que é mais difícil, porque o que tem mais no poder público, o que eu vejo mais intuitivamente falando, e dizem que intuição é... Eu ouvi isso uma vez num artigo técnico, que intuição é conhecimento tácito. Então, eu já fiquei... Então, eu não estou falando... Né? É que... Está dentro da tua cabeça, você escuta 24 horas por dia. Existe... O ouvido não apaga os olhos, você não fecha o ouvido. Existe embutido no preço um certo plus pela delonga que o poder público leva para te pagar. Então, o negociador, o negociante que negocia, o empresário que negocia com o poder público, aumenta um pouco o preço dele, no fundo está embutido na proposta, ele sabe que vai ter um delay para receber, mas que ele vai receber. Então vamos lá, vamos transferir isso para empresariei. Assim, ele vai quebrar quando ele investiu muito, ele arriscou demais. Esse que quebrou... Então, falando em empresariês, o que eu diria para o cara que vai participar de uma licitação são duas coisas. Primeiro, não aposta o que você não pode perder, como se fosse investir em ações. E segundo, tem que considerar um colchão, porque não tem seguro contra pagamento ou contra atraso. Então, você tem que fazer seu próprio seguro. E aí a pergunta, existe hoje alguma concepção de médias, ou dá para ver, por exemplo, com a média de atraso? Existe algum portal que a gente possa consultar? Por exemplo, vou entrar numa licitação para a Procuradoria, por hipótese. Tem algum lugar onde eu possa ver? A Procuradoria, no ano de 2021, pagou, em média, com 3 meses de atraso. Tem alguma coisa assim? Não? No portal da transparência de licitações? Pode ser que no portal de transparência você consiga ver um certo descasamento. Pode ser que no portal de transparência que a gente consiga ver na execução orçamentária o pagamento dos contratos. Mas aí tem que correr atrás, né? Tem que fazer conta. Correr atrás dessa informação. Tem que correr atrás da informação. Isso eu estou falando para os contratos regidos por essas leis comuns, tá? A lei 8666 e a lei do pregão. Já para os contratos mais longos, Cláudio, o licitante, o concessionário de serviço público, é um licitante profissional. Esse se cerca de garantias muito maiores. Esse vai securitizar petróleo, esse vai conseguir ter como garantia, como lastro, transferência de recurso público. Esses conseguem garantias que eu até, como
confesso, às vezes, como procuradora do município, às vezes me sinto representando ali, né, o interesse do cidadão, me sinto, às vezes, como se ele estivesse se subrogando na posição do próprio ente público. E fico temerosa de, no futuro, se ele se subroga nessa posição e consegue a garantia do próprio recurso público, fico temerosa de como esse cidadão, que depende desse recurso para serviços básicos, como ele vai obtê-los. Então, existem aí... Mas o empresário que vai fornecer o serviço pode ser interessante, né? Há duas facetas disruptivas, né? Digamos assim, a regra que deveria ser, né? Existe aquele risco, que é um risco causado pelo poder público, ele atrasa, portanto, isso faz com que o licitante aumente o preço. Ele tem que suportar os encargos trabalhistas, os encargos previdenciários dos seus funcionários, e o poder público não está honrando ali com o pagamento a tempo. Mas tem um outro lado, às vezes, em que numa dessas novas concessões, nessas parcerias público-privadas, muitas vezes, eu vejo ele entrando como um grande empresário, até que ele é, mas em que ele não quer assumir risco nenhum. Ele consegue com uma SPE, ele consegue um bom financiamento nas instituições financeiras, ele consegue o poder público ali assumindo riscos junto com eles, porque nas parcerias público-privadas o poder público também assume riscos, ele consegue gerir o negócio e, como tem a instituição privada aportando recursos, bobear, ele nem risco nenhum assume. Então, mas para quem está entrando nesse jogo, não seria interessante... Esse cara não precisa de conselho seu, não. Esse cara não precisa de conselho seu, porque esse negociador aqui... Não, mas o empresário que está entrando no jogo pode precisar do conselho de trabalhar com ele. Por exemplo, eu ouvindo você falar, se eu fosse entrar agora numa licitação, eu digo, deixa eu pegar um desses carinha aí, para de repente a gente vai junto na parada. Vou ganhar um pouco menos, mas o meu risco também é muito menor, pelo que você está falando, não? Eu acho. Quem consegue isso, Alicia? Que licitações são específicas para isso? Por exemplo... As concessões são os contratos mais longos, tá? O que você considera como longo? 5 anos, 10 anos, 20, 30? 15 anos. 15 anos já é uma... Assim, 15 anos, são contratos longos, exigem estudos técnicos. É lógico que a administração também vai ter que contratar estudos técnicos mais caros para ver a viabilidade ou não desses contratos. São contratos que podem... São os contratos das concessões mesmo, às vezes mesmo as concessões comuns, as concessões... Vejam os problemas que nós tivemos com a própria linha amarela. Concessões que é preciso que o poder público também se especialize, também tenha muito cuidado, que qualquer desequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos podem significar cifras milionárias. Então, exigem muito estudo técnico, E ao longo do tempo, eles foram cada vez mais se especializando e aumentando o grau de garantia, Cláudio, talvez por esse medo que você esteja comentando em relação à descontinuidade do governo. Porque uma coisa é dentro do próprio governo. Esses contratos longos passam por vários. E a cada novo governo, você tenta ter toda uma desconstrução do anterior. Então, eu falei do atraso que foi o que me ocorreu, mas eu já ouvi histórias escabrosas de outras coisas, do cara levar, por exemplo, ele fazer uma licitação para limpar um terreno que parecia bonitinho, e aí depois, quando o sujeito ganhou a licitação, quando ele foi lá, o terreno era outra situação, completamente diferente. Não duvido. Não duvido. O que acontece? Assim, tem história, tem manhas, né? A gente não acompanha a execução, né? O que o órgão de controle, nós tentamos, né? Olhar antes, no edital, se há alguma restrição à competitividade. Toda vez que há alguma restrição à competitividade, isso pode significar um certo
direcionamento. Se eu crio tantos requisitos que o meu universo de competidores está sendo diminuído significativamente, pode ser que eu esteja tentando favorecer alguém. É o que eu posso... Então, mas, novamente, se existisse uma auditoria sobre isso é isso, possível. seria mais fácil de acompanhar. Depois, na execução, pode haver a auditoria e ir em campo e verificar se aquele local onde está sendo feita a obra é, de fato, aquele terreno bonitinho que foi ou não. Então, mas existe um acompanhamento. Olha, eu fui membro do Conselho de Contribuintes do município durante muitos anos. E uma das coisas que a gente fazia era avaliar solicitações de redução de IPTU. Então, devia até hoje, né? Vem o proprietário e diz assim: tem uma favela aqui na esquina da minha casa, meu imóvel não vale X, vale Y. E aí, a gente no escritório decidiu. Um dia eu peguei o meu carro e fui lá, não fui nem de carro, fui a pé, porque eu fiquei com medo. Eu cheguei lá e não tinha favela nenhuma, na verdade. Era um lugar que estava valendo o que valia. Então, assim, eu não vejo as pessoas fazendo isso, né? E não existe... Então, quando eu te falo de auditoria, eu digo de um mecanismo que permita dar mais transparência, mais integridade a esse jogo das licitações. Porque eu acho que a gente está indo no caminho. Acho que a 866 foi um bom começo. Acho que o pregão eletrônico é um excelente caminho. Isso que você está falando do projeto de poder ter o diálogo de inovação vai ser legal para favorecer a inovação, né? Principalmente com as startups. Mas tem que ter um acompanhamento, porque enquanto a galera ficar no escritório decidindo pela internet, não vai funcionar. Aí eu queria te perguntar aqui, para a gente já se encaminhar para o final, quais são, na tua opinião, as melhores práticas que um empresário que não é miliciano, que não tem grande poder, que não tem, né, um cara padrão, um cara normal, o cara quer participar da licitação, ele está de boa fé. Quais são as melhores práticas que você acha que ele implementar nesse processo? Você já falou de algumas aqui, de contratar um especialista para ver o edital, né? O que mais? Sim, essa parte burocrática, um bom contador dá conta. Mas, em matéria de inovação, então, vai com o melhor projeto, que, se for um bom projeto, vai seduzir a administração. A administração quer inovar, a administração precisa inovar. Nós estamos ainda no século XVIII em matéria de administração pública. Se você apresentar um projeto inovador, você vai seduzir o gestor que está lá ávido por isso. E vale a pena fazer contato com o gestor, ter um relacionamento com o gestor? Com certeza, valeria. Mas isso não pode ser visto como uma tentativa de... Não, porque agora a gente tem política de integridade até para você se aproximar do gestor. Existe toda uma política de integridade. Você tem que... Tudo é agendado, tudo é fotografado, é gravado, tudo... Mas existe... Então, hoje você tem uma condição de agendar a audiência, é isso? Hoje tem política. É uma audiência pública, é isso? Tudo é agendado, tudo é... Mas é um a um ou é em grupo? Você tem que... Tem uma regra para isso em específico. Toda secretária tem lá uma agenda pública, tem todo um regramento para isso. Então, legal, gostei dessa. Então, se eu quero participar de uma licitação na Procuradoria e você é a gestora, tem uma agenda na internet que eu digo, olha, eu estou participando, meu protocolo é tal, eu quero falar com a doutora Arícia sobre o projeto. Sim. Existe agendamento, existe protocolo para isso, coisa que não existia antes. Nessa gestão, a gente tem política de integridade, isso é obrigado. E isso que eu estava falando, essa política vai ter que ser aprimorada quando houver um diálogo competitivo, vai ter que ter regulamentação, né, para isso. O diálogo... Até um decreto saiu há pouco tempo tratando dessa matéria também. A questão do diálogo competitivo é interessante, mas ela também expõe o cara que der a ideia, né? Eu não sei se, na verdade, o governo não deveria ter um conselho de inovação
entendeu? E com a participação dos inovadores e o conselho, em função disso, definir a proposta para o edital e não o inovador, porque aí o inovador, ao expor a ideia... Ao expor a ideia, ela pode ser apropriada também. Pode ser. Exatamente, e ele não ganhou absolutamente nada por isso. O governo tem 2 contratos normais, né? O projeto e a execução. Talvez esse diálogo competitivo deveria ser título de projeto e remuneraria quem participasse de alguma forma, entendeu? Até isso é uma ideia a ser debatida. Até isso é uma ideia a ser debatida. E eu ficaria de olho, porque tem muitos editais aí em busca de inovação. Acabei de falar com vocês do MP. A própria Fábio, quer fazer alguma 2 anos atrás, lançou uma série de desafios para que viessem ideias de inovação. Não sei exatamente qual foi o formato, né? Qual é o formato em que vocês estão imaginando, mas acho que é um admirável mundo novo que a administração tem que... Qual é o número dessa lei, Iris? A nova. Hã? Qual é o número dessa lei nova? A 14133, de 2021. 14133, de 2021. Tá? Nós, município do Rio de Janeiro, ainda não estamos aplicando, nós condicionamos a aplicabilidade à regulamentação. Tá? Mas a federal também ainda não está, não. Porque, por essa dificuldade, Cláudia, é uma lei extensa e, enfim, muitos anos usando a outra. Na verdade, ela ainda vai levar 2 anos, não é isso? Já passou um ano, né? Já passou um ano, então é o próximo. É o próximo, é no próximo. Tá certo. É no próximo. Fábio, quer aportar alguma coisa? É hora de fazer esses contatos aí, viu? Oi, Alice. Eu queria falar em relação ao pagamento, né? Que é o meu medo como empresário. Medo é o pagamento. Como eu sou prestador de serviço, né? Então o meu custo é muito alto. Então tem alguma dica, alguma coisa que eu possa fazer para diminuir esse atraso? Não sei, um atraso de 60 dias, 90 dias, mas se for um atraso de 6 meses, eu quebro. Não tem como. Como que eu vou pagar o pessoal? O pessoal tem que estar recebendo em dia. Eu diria que a média é de 60 a 90 dias. Sim, mas tem alguma dica? Na virada do ano pode acontecer o que ele falou. Eu não estou no órgão de execução orçamentária, né? Mas é uma reclamação que a gente ouve muito no final do ano por conta do fechamento e abertura do sistema, do orçamento. Né? Difícil, o que eu poderia dizer para você? Existe até a possibilidade, às vezes, de você pagamento antecipado, mas é muito difícil haver a aplicação dessa cláusula. Na época da pandemia, se usou mais teve essa cláusula numa regra em específico. Mas mesmo essa, eu confesso que, enquanto órgão de controle, a gente já fica com medo do risco inverso, né? De pagar antecipado e depois do serviço não ser prestado. Eu verificaria junto ao nicho que você efetivamente... manutenção de quê? Junto à secretaria onde você fosse operar, onde você fosse atuar, como se dá, entendeu? A forma de pagamento. A saúde é uma secretaria mais complicada do que outras secretarias. Eu conversaria com o órgão com o qual efetivamente você fosse atuar no dia a dia da administração pública. Perfeito. Vai ser o seu melhor termômetro. Ele vai te dizer exatamente, ele tem esse termômetro que o Cláudio me pediu. Onde que eu vejo esse indicador? Esse indicador é o sujeito que está lá fazendo a liquidação do pagamento. Esse é o indicador mais fidedigno que existe. Arice, uma última pergunta. Você começou a tua explanação dizendo, com muita propriedade, que para o município, aliás, para qualquer um, né, para o Estado de uma maneira geral, é bom
que mais pessoas participem das licitações. Então, para a instituição, Estado, né, Estado, município, federal, Sim. Seria interessante criar mecanismos para que quanto mais gente participasse, melhor, porque... Né? Agora, tem alguma última dica que você possa dar para quem hoje não participa, passar a participar? Você quer fazer um último comentário? Qual o conselho que você daria para um parente próximo querendo participar, que nunca participou, e queira participar de uma licitação, no estágio em que as coisas estão hoje? Que ele verificasse no registro de preços, por exemplo, se ele já tem, se for um bem ou um serviço comum, que a gente diz, né? Tipo, serviço ou um bem de prateleira. Vai lá, vê no registro de preços da prefeitura quanto é aquele bem, quanto que ela tem registrado, que às vezes é um sistema em que a gente faz a licitação, porque vai consumir ao longo do tempo muito, você não tem compromisso de comprar, mas tem o compromisso de que, se for comprar, vai ser com aquela pessoa cujo preço você registrou. Vê se o seu preço não é competitivo com ele, porque se for, é um negócio que você já tem garantido. Depois você pensa nos problemas. Mas primeiro você pensa ali, olha para ali e vê se você já não tem um negócio garantido com a administração e na próxima vez você registra o seu preço. Você já tem essa garantia, né? E se for um serviço mais especial, mais complexo, acredita no que você faz e concorre da próxima vez, porque o mercado público, repito, 5.570 municípios, 26 Estados-membros, Distrito Federal, União, não é um mercado desprezível. Adorei. Gente, muito obrigado pela participação. Falei aqui com a Arícia Correia, procuradora do município do Rio de Janeiro. Super obrigado pela tua disposição. Adorei. Pelo convite. Continuamos. Espero que nos encontremos presencialmente da próxima vez. Também.